What is your name? Marissa Marcel. Quando os indicados de todas as categorias do The Game Awards de 2022 saíram, um jogo que poucas pessoas conheciam apareceu em 3 categorias e das melhores. Melhor performance de atuação, melhor direção e melhor narrativa. Isso me deu muita curiosidade para ir atrás e se tornou a minha surpresa do ano. Immortality. Sim, esse vídeo tá bem grande porque ele vai ser dividido em 3 partes. Você pode ver inteiro ou escolher alguma que você vê atrás. Primeiro eu vou passar uma review sem spoilers do jogo pra quem quer saber sobre o que é e por curiosidade ir atrás pra jogar depois. Depois eu vou explicar de ponto a ponto sobre o que ocorre na história, tipo detalhes importantes e tudo pra quem só quer saber da história ouvir. E por último, ir à tona com todas as respostas, teorias e como de verdade termina Immortality. Os tempos estão aí no vídeo se você quiser ver algum específico e não um vídeo inteiro. Review. Como eu falei no início, Immortality, pra quem não é inteirado no nicho dos jogos do Sam Barlow, que são focados em atores reais e uma pegada mais investigativa, com puzzles e não uma gameplay em si. Num evento de um ano mais fraco em jogos, tanto em grandes escalas quanto em menores, ver qualquer jogo novo ali onde as pessoas só prestavam atenção em God of War e Elden Ring era uma surpresa. Eu confesso que eu não joguei os outros jogos do Sam Barlow, que é o Telling Lies e o Her Story, então não sei o quão grandiosos são em narrativa, mas o Immortality é um que sem dúvidas você vai se surpreender se for sabendo pouquíssimas coisas. Eu joguei pelo Game Pass e fiz todas as conquistas para entender todo o mistério que ronda o jogo. É bom deixar claro que para você que só sente interesse em jogos que tem um foco bom em gameplay, não é um jogo pra você. Immortality é um estilo focado em narrativa e puzzles. E a ideia que o jogo quer te passar é que ele nem sequer é um jogo, e sim uma plataforma pra você se sentir imerso dentro do universo do game. Eu vou explicar essa premissa. Quando você abre o jogo, você vai na aba sobre e ele te dá uma leve introdução sobre o que você veio fazer ali. O jogo gira em torno de uma mulher, Marissa Marcel, uma atriz francesa que se mudou para Londres no fim dos anos 60 e trabalhou como modelo em um comercial de sabonete. Assim chamou a atenção de Arthur Fisher, um diretor de cinema que estava procurando uma atriz para ser a protagonista do seu próximo filme, Ambrosio, e o filme nunca foi lançado. Alguns anos depois ela atuou no filme Minsky, que nunca chegou a ser finalizado também. E mais de 20 anos depois, novamente participou do filme Two of Everything, que também foram interrompidas as gravações. E depois disso, ela nunca mais foi vista. Não sei vocês, mas eu fiquei bem tenso com essa sinopse. Até que em 2020, um depósito secreto com as gravações perdidas dos 3 filmes foram descobertas. E a ideia que o jogo quer te passar é que o estúdio juntou todas as filmagens desse programa para preservar e compartilhar essas obras. Mas claro que tem um mistério aí dentro. Então, até lendo esse sobre, você não consegue entender qual é o seu principal objetivo dentro desse jogo. Basicamente, você precisa ser curioso e, com base nisso, o seu objetivo principal no jogo, até esse momento, é encontrar todas as cenas dos 3 filmes, ver eles e tentar descobrir por que eles nunca foram lançados. Basicamente, essa é a sinopse. O jogo te dá uma leve introdução das mecânicas, mas ele não é muito claro porque existem mecânicas que seriam spoiler e eu, por exemplo, acabei descobrindo depois de umas 6 horas de jogo. O jogo ele te manda pequenas cenas embaralhadas dos 3 filmes, e para você encontrar novas cenas você precisa pausar a cena em qualquer momento e selecionar um objeto ou pessoa. E isso vai te levar a uma cena que tenha um objeto relacionado ou algumas vezes o mesmo objeto. Por exemplo, vamos dizer que você está no filme de Death Stranding, você está na sala do Sam e você pausa essa cena e você seleciona aquele boneco de baleia que está atrás dele. A cena vai dar um foco e quando ela voltar, ela vai para vir algo relacionado àquele boneco, no caso, a baleia real. Ou você pode selecionar a cara do Sam e vai levar para outras cenas em que o Sam tava, e já que ele é o protagonista, vão ter muitas cenas, que é o que acontece nesse jogo. Você pode avançar mais rapidamente uma cena para chegar até o final, ou rebobinar para deixar a cena de trás para frente para achar algum frame que você tinha passado. Uma informação importante é que se você joga no PC, que você jogue no controle. É muito ruim de dar dica nesse jogo porque qualquer diquinha você perde um pouco da experiência. Eu não sou um tipo de jogador que gosta de jogos de only puzzle como The Witness ou Portal, mas o Immortality me deu uma sensação de não querer parar mais porque o suspense é tão grande de você querer ter mais respostas que você faz um esforço para pensar um pouco. E não é questão de ser algo difícil de resolver, mas ter paciência de achar todas as cenas e ligar algumas informações. A trama é muito interessante, você sempre fica aflito em saber o que acontece com cada personagem. Você desde o início ter a dúvida de por que aqueles filmes não foram lançados, você sempre fica aflito de saber o que vai acontecer nesse filme. A trilha sonora, ela é fantástica, elas são bem diferentes e dão uma energia diferente para cada uma. A atuação dos personagens principais é impecável. A atriz principal, Manon Gage,
ganhou o prêmio de melhor atuação no Joystick Awards. Tem um outro personagem que eu acho que tem atuação melhor que a Manon Gage, que eu achei maravilhoso, mas é spoiler. Enfim, igual eu disse, se a sua principal fonte de interesse para começar um jogo é o fator gameplay e você não tem vontade de experimentar novos estilos, melhor pular fora. Ou se você tem interesse de ver a história no YouTube, você pode acompanhar o vídeo mais pra frente para saber sobre o jogo sem jogar. Mas eu já digo que a experiência de jogar é outro nível. Se você não é fã de puzzles como eu, ainda dá pra tentar porque não é um quebra-cabeça complexo nem nada do tipo. Mas já que é um jogo investigativo que você precisa pensar, pode ser que encaixe no estilo de puzzle. Além de ser um jogo que você demora pra ter respostas, então exige muita paciência. Immortality foi a minha surpresa do ano, inclusive entrou no meu melhor jogo de narrativa. Eu recomendo muito, tá no Game Pass e tem um valor acessível no PC. Infelizmente não tem pra PlayStation, exclusividade independente de qual lado, sempre é ruim. Mas já que não é um jogo de gráfico, se você tem um PC basiquinho em casa, dá pra experimentar. Ok, aqui vamos falar da história. Pra você que não tem vontade de jogar, mas quer saber sobre a história, ou você que zerou e não entendeu absolutamente nada e quer ver desde o início. Eu vou repetir algumas coisas que eu disse sobre a sinopse. O objetivo principal, a princípio, é achar todas as cenas dos 3 filmes para você tentar descobrir qual foi o motivo de todos não serem lançados. No total são 202 filmagens, é preciso entender que você acaba recebendo as informações em ordem completamente aleatória, já que elas dependem de que objeto ou pessoa você selecionou que levaram a outras cenas, que podem ir para outro filme ou muitas cenas depois da que você tava. Mas aqui a gente vai falar linearmente bonitinho. Em 1968, Marisa Marcel fez seu primeiro papel na TV com um comercial de sabonete. Como eu falei, todo mundo precisa começar de algum lugar. Foi esse comercial que fez o diretor Arthur Fisher se interessar por ela, e foi assim que ela se destacou dentre de milhares de garotas. Ela até disse numa entrevista que foi mais de 20 mil. Eu não sei não, mas tudo bem. Um fato importante é que essa é a primeira cena linearmente do jogo em que algo de estranho acontece com a fita. O diretor estava montando uma adaptação do livro O Monge, intitulada Ambrósio. Eu vou ser sincero pra vocês, eu não vi nada sobre esse livro, mas se essa adaptação é tão leal ao livro, é um tema extremamente duvidoso. O filme se resume a religiosidade, pacto com o diabo e muito sexo. Eu não vou contar a história inteira dos 3 filmes porque seria um vídeo enorme mais do que ele é, e não é necessariamente o que importa, mas sim porque os 3 filmes não foram lançados. A ordem das gravações mostra um estágio de ensaio e as filmagens sem edição nenhuma, porque nem chegaram a ser finalizadas. É o arquivo cru. Mostra o elenco lendo os roteiros, eles ensaiando, entrevista pré-início de gravações e as filmagens em si. A história consiste em um padre que era renomado na igreja. Aconteceu de um dia de um dos membros da seita ser uma mulher disfarçada, que no seu plot era uma agente do diabo viciada em sexo que tava ali pra fazer o Ambrósio cair na tentação dela. Falando sério, a impressão que me dá é que o Ambrósio não muda a quem ele era por uma mulher, mas que ele tinha sua maldade ali dentro, porque após ele se libertar do seu maior desejo, que era o sexo com um mulherão, ele se apaixona, comete um monster. A agente do diabo oferece uma poção que faz ela dormir por 2 dias e depois acordar sendo serva dele. Ele aceita e quando ela acorda não dá certo. Ele acaba matando ela pra ela não dedurar ele pro culto. No fim ele é preso porque ela consegue chegar mesmo com uma facada no bucho. Ele seria colocado numa fogueira por mexer com bruxaria. E assim aparece o diabo oferecendo um pacto que era a liberdade dele em troca da alma. Ele acaba aceitando, tem uma conversa com a agente dizendo que ele que fez tudo aquilo e ele merecia algo ruim. Ele conseguiu o que ele queria, a liberdade, mas foi empurrado do precipício e o fim do filme... Deserts are mostly empty of people. Less people, less trouble. It used to be that you could find solitude in the desert before satellite imaging digitized the whole world in the palm of your hand. There are all sorts of places on Earth. Empty places where a person can lay down and die. I like how this movie ends. All the good stories finish in the desert. Medonho, né?
A princípio você não entende nada, dá ainda mais medo considerando o tema desse filme. O filme termina assim com a morte do Ambrosio e as filmagens foram finalizadas, mas o filme não chegou a ser lançado. Lembrando que se você quer ir direto para as respostas de tudo, tá o timer aí no vídeo, eu vou continuar seguindo a história. Em 1969, ano seguinte das gravações do Ambrosio, a Marissa vai para um talk show. Antes do lançamento do filme, já dizia que ela e o John Durick, o diretor de fotografia do Ambrosio, fariam um filme juntos. E esse filme é Minsky, começou a ser feito no início dos anos 70. A história de Minsky ela é muito mais simples do que do Ambrosio. O protagonista é um detetive que recebe um caso de um homem famoso chamado Minsky, que é morto com o pênis cortado. Ele acha uma agenda de pessoas que ele encontraria no dia seguinte e ele vai investigar. Lá ele encontra uma mulher suspeita e ele começa a ter contato com essa mulher para tentar tirar alguma informação. Acontece que o nosso querido detetive, apesar de no início ser muito profissional e não cair nas tentações da mulher estranha, ele se torna o grande gadão guerreiro. E começa a participar das mesmas coisas que o Minsky fazia, ficar pelado, colocar uma máscara na cara e ceder aos fetiches bizarros da mulher. Chegou um ponto que ele já estava apaixonado pela moça estranha, porém em uma briga a mulher acaba admitindo que matou o Minsky por ele usar ela como objeto de prazer para suas pinturas. Os dois ficam com uma cara de cu e saem. Bom, no dia seguinte... He has no idea what you are. He thinks you're his. Mesmo que ela tenha admitido, o detetive diz pra ela que não vai entregar, mas também planeja nunca mais ver a moça. Ele queima as provas no departamento e antes do filme acabar, ele vai dar a última olhada no museu em que conheceu ela. Muito fofo. O filme termina com ela olhando pra trás e vendo ele. É válido dizer que essa cena, o áudio faz um som estranho também. Apesar da gente ter visto a última cena do filme, é bom dizer que muitos filmes, como vocês devem saber, não são gravados na ordem. Minsky foi o caso, uma das primeiras cenas que eles gravaram era a última. Estranhamente, tem uma gravação do John Durick, o diretor do filme, com a Marissa, perguntando por que ela estava tão estranha com o Carl. A única coisa que ela disse é que ele não era quem o John pensava. Pois bem, 2 dias se passaram e vamos pra gravação dessa cena. Frankie Santora? It just went off. Quase um mês depois, com as gravações interrompidas, Marissa gravou um vídeo sozinha, dizendo que estava muito triste pelo que aconteceu com Carl, que não culpava ninguém da equipe, queria muito que o filme lançasse, pois era o primeiro dela produzindo, mas que iria embora. Só 2 anos depois, sem notícia nenhuma, John Durick participou do mesmo talk show que a Marissa tinha participado na época do Ambrosio. Quando perguntaram sobre o que aconteceu com o filme, ele disse o que aconteceu, o acidente, e que Marissa escolheu viver a vida dela, não tinha mais a visto. Pois bem, 26 anos se passaram. Aparece uma gravação de John Durick planejando seu novo filme, Tell Him I Am Dangerous, com 2 atrizes. Uns meses se passaram e Durick mudou o nome para Two of Everything, e Marissa voltou. Não existe nenhuma gravação com ela dizendo sobre a sua volta, ela simplesmente voltou, com um cabelo bem bizarro. Ela e Amy Carter iriam atuar juntas no filme. Uma era a mocinha e outra era a vilã. Bem filme padrão de adolescente da Disney dos anos 2000, sabe? Basicamente a história do filme é sobre uma atriz famosa que tem uma dublê idêntica a ela e elas basicamente dividem a mesma vida. A atriz acaba descobrindo como o mundo dos famosos é sujo, envolvendo o abuso de caras extremamente ricos, que se você denunciar ele faz questão de pagar todos os policiais da cidade pra não dar merda. E foi o caso do que aconteceu com ela. Ela fugiu, a personagem da atriz principal diz pra vilã que vai denunciar, dizer pro público que existe por baixo dos panos sobre tudo, e ela morre. A dublê descobre vendo pela televisão, já que há muito dinheiro envolvido, houve um suborno absurdo e a morte real foi ocultada dizendo que ela estava bêbada e se afogou na piscina. A dublê, conhecendo bem ela, sabe que a atriz nem entra na piscina porque ela não sabe nadar e decide investigar. E aí depois disso o filme vira um filme de vingança, não chega a ter filmagens sobre algumas cenas, só ensaio.
porque esse filme não chegou nem a ser gravado no final. Mas resumindo, a dublê consegue se vingar do cara que abusa ela muda de aparência e viaja pra ir atrás da mulher que mandou matar a atriz. As gravações nem chegam a mostrar a parte da vingança contra a mulher. É muito importante dizer que durante as gravações acontecem muitas vezes da Marissa ficar tonta, lenta e fraca. Tem uma gravação em que ela simplesmente desmaia junto com o John ao mesmo tempo. Algumas cenas também mostram a Marissa meio decepcionada em como as filmagens estão mudando com os anos. Eles começam a usar muito chroma key, muitas animações 3D, e ela evidentemente se mostra decepcionada com o que a arte se tornou. Enfim, voltando, já que o terceiro filme nem chegou a ser finalizado, as duas últimas gravações são bem estranhas. A penúltima mostra eles gravando a cena em que a dublê tá num bar, seria a cena em que ela teria um diálogo com a vilã, porém, isso acontece. A Amy Archer, ela não parece nem um pouco chocada e leva a Marissa pra um lugar. E isso acontece. E assim acabam todas as gravações de Immortality. I see you. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu tava me cagando tanto que eu nem tentei raciocinar o que isso significava. Ok, essa é a parte de explicação e teorias do final de Immortality. Se você entrou no vídeo querendo essa parte e pulou pro final, bom dia. E se você viu o vídeo inteiro, muito obrigado.
Quando a gente para pra pensar nas perguntas que a gente tem, seriam: por que os 3 filmes nunca foram lançados? O que aconteceu com a Marissa? Quem caralhos é essa mulher bizarra? Também quem é esse que fica com ela? E sem dúvidas, a mais importante que ninguém consegue descobrir: por que a Marissa largou o ruivo maravilhoso que ela tinha e colocou essa peruca horrível? Como eu falei no início, eu fiz todas as conquistas do jogo e, querendo ou não, elas são respostas pra muita coisa, então a gente vai se guiar pelas mais importantes. Existe um troféu que foi o último que eu consegui, que só 0,6% dos jogadores pegaram, que é: veja todas as cenas subvertidas, que no caso são as cenas ocultas, e uma mensagem: eu gosto de falar com você. Das 202 filmagens, 89 filmagens têm cenas escondidas dessa mulher bizarra. Alguns ela desabafa, conversa com a gente, às vezes um deslumbre do que tá acontecendo na linha paralela em que ela realmente vive. Enfim, vamos pra principal pergunta: quem são eles? Eles se intitulam como The One e The Other One. Eu vou chamar eles carinhosamente de A Superiore ou Superior. Eles são seres superiores, talvez anjos, talvez deuses. A Superior, por exemplo, ela se intitula como a mãe de Deus, mas pode ser só ego também. Mas que em uma frase a Superior diz que enquanto os humanos conquistaram o espaço, eles conquistaram o tempo. Eles são de um tempo em que existiam muitos outros, mas que conforme mais humanos foram surgindo, mais deles foram extinguindo e só sobraram eles dois. Os poderes que a gente sabe que eles têm são possessão e, como o próprio nome do jogo já diz, imortalidade. A questão que fica pra gente é: como eles são imortais se conforme foram existindo mais humanos, menos deles foram existindo? Quando o apresentador na fita subvertida pergunta sobre isso, a única coisa que ele diz é: A story. Nem eu sei explicar essa, eu só não entendi mesmo. Eles possuem seres humanos há milênios. Nessa gravação oculta, por exemplo, mostra algumas faces que a mulher possuiu dentro de centenas de anos. Ou nessa em que ela deixa entender que ela mesma já possuiu a mãe de Jesus Cristo. E ela também fala que ela nunca vestiu azul e muito menos era virgem. E o superior que deu a entender que orquestrou a morte do próprio Jesus. Isso é bem pesado. Quando eles possuem uma pessoa, todas as suas lembranças e pensamentos são passados para eles. E quando eles deixam de possuir aquela pessoa para outra, as lembranças da anterior permanecem. E isso pode tanto deixar eles loucos como poderosos, é como se fosse uma roleta russa. E apesar deles serem imortais, quando eles morrem estando na pele de humanos, eles ficam em uma espécie de hibernação até a próxima vez. Como a Superior diz nessa gravação, em como é surpreendente ela ter dormido durante a Primeira Guerra Mundial e ter acordado só no final da Segunda. Ou ela dizendo que já estava talvez cansada daquele corpo que ela havia possuído e tentou se afogar para hibernar novamente. Mas a questão é: se eles são imortais, como eles podem morrer e entrar em uma hibernação? Nessa cena subvertida do talk show e também nessa cena de interrogatório, ela diz que tudo machuca, como qualquer ser humano, como acontece nessa cena em que ela está sendo esfaqueada, mas que não faz efeito. Ela diz que afogamento não funciona, crucificação machuca muito, mas para por aí, e que apenas fogo é efetivo. Talvez vocês já tenham ligado com as cenas que a gente mostrou durante o vídeo, mas a gente vai continuar. Usar a simplicidade de dizer se eles são bons ou maus é complicado, porque a Superior tem ideias boas e ruins. O superior é o clichê de deuses e seres superiores que a gente vê em mídias de jogos ou filmes. Ele odeia a humanidade, diz que considera a gente como macacos brincando com as próprias merdas. Porém, a superior, apesar de fazer as mesmas maldades que ele, que é possuir os humanos, ela vê que a humanidade tem o seu brilho. Diz que eles serem imortais deixa a vida deles terem mais sentido, ter mais brilho. E começou a amar a forma de arte que foram sendo criadas por nós. Ela começou a admirar e foi buscando isso pra si, como sendo modelo dessa pintura relativamente famosa da Sleeping Girl de Balthus, e diz que as pessoas boas sempre defenderão a arte. É evidente como ela ama todas as formas de arte. Aqui a gente vê ela pintando, dançando, cantando, e a pior coisa que poderia ter acontecido que ela mais amou, que é o cinema. Vocês vão entender. É capaz que nos dias de hoje ela seria um desenvolvedor de jogos, já que são formas de arte também. Por outro lado, o superior odeia tudo isso. Eles já brigaram por isso algumas vezes, ela já matou ele algumas vezes. E quando ela o questiona sobre ser grudado a ela, ele diz que mais coisas os unem do que os separam. Ela sempre acaba aceitando isso e demonstra um pouco do seu incômodo com ele algumas vezes. Na primeira gravação em que ele aparece de fato, ele olha pra nós e diz que já fez papel de diabo. E diz que é melhor o diabo do que o The Other. Assim, ele se menciona ou ele diz algum outro ser? É difícil dizer, já que a sua própria nomenclatura não é um bom nome.
E por fim ele diz que não quer nossas almas, nenhuma delas, além de olhar com muito desprezo pra gente. O máximo que ele diz é que já tentou elevar a humanidade, mas não vingou. Então depois da explicação de dizer quem são eles, eu já vou indo na lata. É uma resposta triste, mas é. A Marissa nunca existiu de verdade desde que começou a atuar. Muito antes de chegar na Inglaterra, a Mulher Superior já havia possuído a Marissa. A forma com que eles possuem é literalmente matando e mordendo seus pescoços. Nessa cena mostra o último corpo da Superior mordendo a Marissa. Desde o início da primeira entrevista, nunca existiu a Marissa. Inclusive, a primeira cena subvertida é da Superior mostrando como se sentia com o diretor de Ambrósio. Mostrando como se fosse uma linha paralela ao que está acontecendo de verdade no mundo dos humanos. Do lado dos humanos estava ali a Marissa, muito fofa, fazendo um poema para tentar passar no teste, mas na outra linha paralela dos seres superiores, ela estava completamente atacante em cima do diretor. Do you have a party trick? A limerick. I tell dirty limericks. Esse clipe é um pouco mais afora, mostrando só um pouco como, apesar dela amar muitas coisas dos humanos, ela também passou por muita coisa. Essa mostra ela assistindo o ensaio da cena de abuso no Ambrósio, e ela tem lembranças na França, ainda como Marissa sendo abusada por alemães. O áudio tem um pouco parecendo explosões de uma guerra. E isso também dá pra teorizar de que quando eles possuem um ser humano, o ser humano também se torna imortal. Porque em 1968 a Marissa teria 17 anos e não teria como ela estar na Segunda Guerra. Então é capaz da Marissa existir há muitos anos e a gente nem saber. Troféu Frutífera. Colete 3 peças de frutas. Em caps lock, fruta significa tentação, conhecimento e sexo, é claro. Isso é margem para uma teoria minha. No filme Ambrósio, em uma cena normal, em que os atores estão fazendo uma cena no jardim, subvertendo essa cena, a gente vai para os superiores e eles estão vestidos de Adão e Eva. Na minha visão, isso só pode ser teorizado. Não dá para ter certeza do que eles estão representando de verdade ali. Se eles são Adão e Eva, se eles já possuíram Adão e Eva quando eles existiram, ou Adão e Eva é apenas uma das várias histórias que eles criaram há milênios atrás. Considerando que existiam muitos mais que eles, não faria sentido eles serem Adão e Eva. Além do mais de que Adão e Eva eram seres humanos normais. Então pra mim faz mais sentido que eles possuíram Adão e Eva se eles realmente existiram, ou é apenas uma história que eles contaram. Novamente, Ambrósio foi o primeiro filme dela. Ela queria fazer arte, inclusive foi um filme que até que encaixava bem com a sua origem, talvez. O superior homem acompanhava ela sendo o diabo no filme, mas já que não era algo que ele gostava, ele odiava todos, então ele só estava ali por ela. Vemos em muitas gravações que Marissa e o John Durick, diretor de fotografia desse filme, estavam ficando bem sério. Eles se pegavam nos backstages, decidiam coisas pro filme sem nem consultar o diretor, como essa cena do penhasco, em que o John pede pra Marissa atuar sem a roupa, e o diretor fica pistola por a mulher nua não dar medo nenhum, e não estarem deixando ele dirigir o próprio filme. E é aí que a gente entra na teoria do porquê o Ambrósio não chegou a ser lançado, se as filmagens foram finalizadas. A primeira teoria é que é algo mais lógico. Um filme em que um diretor renomado tem brigas com a equipe, principalmente em mudar as cenas, mudar o estilo, como se ele não tivesse nenhum peso ali, faz sentido que a produção seja cancelada, apesar de parecer ser algo extremo cancelar um filme por alguns detalhes. Mas é o ego do cinema, faz sentido. A segunda é algo que eu gosto mais, e também faz bastante sentido. Assim como nós jogadores conseguimos ver as cenas subvertidas voltando à fita, pode ter visto os dois superiores também, e cancelar tudo por ter cagado na calça, e eu faria o mesmo. Em Minsk, Marissa e Durick se juntam para fazer um filme juntos, e aí a gente vai pro troféu O que aconteceu com John Durick. Em caps lock, ele me desapontou. Sim, a mulher superior contou pro John quem ela era, e talvez para evitar que outra pessoa visse as cenas subvertidas e cancelasse de novo, deixar o John, que sabia disso com a direção, não teria esse problema e poderiam fazer o seu filme. A mulher superior achava o John brilhante por dar liberdade para ela fazer da forma que ela queria, fazer arte. Porém as coisas desandam um pouco, lidar com seres superiores não dá muita brecha para falhas. Lembra daquela cena da Marissa contando ao Durick que Carl, o ator do detetive, não era quem ele pensava? Agora o superior homem tinha possuído Carl, ou seja, matado ele. Sabendo disso, a superior mulher mata o superior homem
propositalmente. Marissa conta isso pro Durik, e alguém que no início achava lindo se relacionar com um anjo, por assim dizer, agora sentia receio e medo em seres que matam pra possuir. Ele pergunta se deveria sentir medo dela, ela se ofende, ele diz que fez esse filme pra ela nega e mata o Durik. E assim se torna ele. A resposta do porquê Minsky não foi lançado é bem claro, né? Um ator morreu em cena com uma arma de verdade e o filme foi cancelado. E assim, a Mulher Superior, pela primeira vez, ela largaria Marissa. Fez aquela gravação dizendo que iria embora e seria Durik por todo esse tempo. Por isso que se a gente pegar a gravação do talk show do Durik falando, se a gente subverter, será ela que vai estar falando. Os 26 anos se passam e ela vai atrás para fazer o seu novo filme. Um que seria uma metáfora à sua própria vida, ter duas vidas, em que uma morre e a outra precisa substituir. Porém, ela sente falta da Marissa, e ela tenta fazer pela primeira vez controlar dois seres humanos ao mesmo tempo. Apesar dela ser um ser superior, ela não era tão forte assim. Por isso que em muitas cenas, Marissa e Durik ficam tontos e até desmaiam. Ela literalmente controlava ambos, como nessas gravações de leitura de roteiro que mostra que não tinha Durik ali. Ela estava falando pelos dois. Troféu Veja o que acontece com Amy Archer, em Caps Lock, é um ponto para uma nova possibilidade. Esse é basicamente o principal plot do jogo. Carl era o homem superior, a mulher superior mata ele. E Amy Archer, que era uma pessoa que conseguiu acesso às gravações, assiste o Carl morrendo e vê o homem superior. E assim... I watched him die on the screen. And I was reborn. se torna ele. A partir desse momento, como o próprio Troféu disse, abre uma porta de diversas possibilidades. A mulher superior, que já estava fraca, não conseguia mais controlar Marissa, que já estava há muito tempo, e Duri, que ao mesmo tempo pior ainda. Após essa cena em que ela cai no balcão, ela pede para o homem superior matá-la da mesma forma que ele morreu. Ou seja, Troféu, veja o que aconteceu com Marissa Marcel. Eu serei mais em Caps Lock. Após você ver cenas subvertidas o suficiente para entender e assistir essa cena da mulher superior morrendo, isso acontece. I'm part of you now. Troféu, assista os créditos. Eu sou parte de você agora, em Caps Lock. Desde o início eles achavam que a única forma deles possuírem seres humanos era devorando eles. Mas após a morte do superior homem, a Amy Archer assistindo, ele se tornou ela. E foi isso que eles fizeram. Eles gravaram a morte da mulher superior e assim o jogador é possuído. E assim acaba a Immortality. Ai! Mano, ela vai entrar mais pra frente da câmera. Não, vai. Mano, peraí, deixa eu afastar da minha... Eu tô preparado, Deixa eu... Puta que pariu! Não, aí foi demais. Sai daqui! Sai daqui! Que pariu! Puta que pariu! Eu não quero mais jogar! Não, vai zerar hoje. Qual é a... Nossa, é o começo? Lucas! Meu Deus! Mano, gente!
Ai, caralho. Tá acontecendo. Lucas do céu. Gente. Tava no banheiro? Calma. O Birro do Miranda é o melhor. Sou parte. Sou parte que Sou você parte ama. de você. Sai daqui!